Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom, glória a Deus, amém? Como Deus nos ajuda, né? Todo dia Deus vai nos ajudando nas lutas diárias, nos desafios da vida, né? E nós temos que estar sempre confiantes na palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos mantém de pé, vivos, fortes, corajosos, né? Nos dá força, revigora, porque tem dias que a gente sabe que nós estamos assim cansado, abatido, desanimado, né? Tem dia que a gente sabe que parece que as coisas não vai, né? Aí vem tantas situações que a gente entra em conflito mesmo, até conosco mesmo, né? Mas aí a gente olha, né? Para Deus, não olha para os problemas, para as situações, a gente olha para Deus, né? E sabe que Deus está no controle do domínio de todas as coisas, Ele está no poder de todas as coisas, né? Nada passa desperdiçado diante de Deus. E muitas coisas são importantes, né, para a vida. Vai crescer, manter mais maduro na fé, mais persistente, né, perseverante, né? Porque Deus não quer que nós desistimos das coisas, até que nós persevere, lute, ore, interceda, busque, né? E a vida é um desafio, né? Mas o processo é para a vitória. A promessa de Deus para nós é a vitória, né? Então nós temos que, com Deus, somos mais que vencedores. Então nós temos que ser vitoriosos no Senhor, amém? Porque quem nos dá força para vencer é Ele todos os dias, amém? Todos os dias quando eu vou orar e todos os dias que eu vou acordar e eu vou dormir, obrigado por esse dia, já agradeço, obrigado por me levantar, já obrigado por me levantar. Porque só de eu me levantar da minha cama, abrir meus olhos, eu tenho que dar graças a Deus. Por quê? Eu não sei se eu poderia acordar, levantar ou abrir o olho. Hoje eu acabei de ver uma reportagem com uma moça, vocês tomam uma bebida, ficou praticamente quase cega. Então nós não sabemos o que nós podemos acontecer, né? E até a hora de acordar também pode acontecer alguma coisa, não sabe se você não vai estar bem, né? Então nós temos que agradecer a Deus já quando acorda, abre os olhos, mexe a mão, o braço, né? E isso é importante, né? Então agradecer a Deus o tempo todo, dar graças a Deus, amém? Ele é dito na luta agora, eu vou de oração. Tem que agradecer a Deus os dias e dar graças, dar graças ao Senhor. Eterna é a vossa misericórdia e que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra. Louvemos a Ti, Rio Santo é o Senhor, amém? Eu peço a Deus assim que agora que Ele vai falar comigo através da Sua palavra, que essa palavra toca no meu coração, que Ele enche-me dele e esvazie de mim. E aí, como eu venho acompanhando essa trajetória de Gênesis, desde lá do chamado de Abraão, que o Senhor me deu esse direcionamento através da palavra, e que Deus me use para falar com vocês, né? E assim, para mim, essa palavra me serve para mim, porque tem momentos na vida que a gente, todo mundo, né, não é forte o tempo todo, né? Quem é forte é Deus, nós não somos, né? Então Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando eu penso que estou forte, fraco eu estou. E quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Mas quem me faz forte é Deus, amém? Então nós temos os momentos de altos e baixos, mas não podemos perder a fé, isso que é. E vai ter sempre afrontas, perseguições, vai ter levantes, né? E vai ter pessoas também que nessas situações de todas as tribulações, de processo, de prova, vai ter pessoas também que vai estar desamparada, vai estar triste, abatida, está sendo assim rejeitada, discriminada. Tem muita gente passando por muitas situações difíceis, né? E a gente vai ver essa história de Jacó, é uma história muito interessante, porque depois que ele conseguiu lá, casou com a Raquel, que era o amor da vida dele, que ele se apaixonou pela Raquel, primeiramente desde quando ele viu amor à primeira vista, e o pai, sabe aquela história lá, que em Gênesis 28, nós estamos em Gênesis 29, perdão, e aí ele trocou a Raquel pela ali, enganou Jacó ali, mas Jacó persistiu mesmo assim, né? Trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele gostava, que ele amava, que era a Raquel. Só que Jacó, quando casou com Raquel, ele desprezou Lia. Só que nós vamos ver agora que o Senhor, ele não desampara os seus filhos, né? E Deus então fez o quê? O Senhor, aqui nós vamos ver em Gênesis 29, no capítulo de 31, aqui na minha Bíblia do 31 ao 35, fala os filhos de Jacó, né? Então, vendo o Senhor, agora eu vou dar continuidade, tá? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, né, por Jacó, né? Então ele fez ela ser fecunda, o quê? Ter filho, né? E Raquel estéril, né? Estéril. Então concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rubem, né? Pois diz, o Senhor atendeu a minha aflição. Então ela falou como o Senhor atendeu a minha dor. Então ele me deu um filho, né? Alegria para ela, né?
Aí ela falou assim, e por isso agora me amará o meu marido, né? Depois concebeu outra vez Lia e deu à luz a um filho, disse soube o Senhor que era eu preferida, né? E me deu mais esse, chamou-lhe pois Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse agora dessa vez se unirá, mas a mim e meu marido, porque dei à luz a 3 filhos, por isso ele me chamou de Levi. De novo concebeu, deu à luz a um filho, então disse, esse eu levarei ao Senhor, por isso ele me chamou Judá, e cessou de dar à luz. Amém? Olha só que interessante, né? Lia estava, então, ela estava desamparada, né? Assim, rejeitada, né? Porque como Jacó já casou com a mulher que ele amava, ele rejeitou Lia, né? Só que o Senhor, ele viu a tristeza de Lia, né? Viu que ela estava rejeitada, mas mesmo assim tudo era propósito de Deus, né? Aí o Senhor fez o quê? Fez com que Lia tivesse filhos, né? Gerasse filho, abriu a madre de Lia. Só que Raquel estava estéril, né? Então, Deus abençoou ali através de filhos, né? Constituiu uma família, né? Porque tudo é plano de Deus, né? Porque a promessa de Deus ia cumprir na vida de Jacó, né? Os filhos de Isaac, né? Porque é a descendência, né? Então, mas aí ela concebeu e deu à luz. Olha que interessante. Deus aqui, ele fala, nessa palavra, que ele não desampara nenhum de nós, né? Ele sabe a dor que nós estamos sentindo, ele sabe que cada um está passando as situações, aflições. Só que Lia, depois conforme Deus ia dando alegria para ela, dando filho, né? Quer dizer, vida, esperança, porque filho já é vida, esperança, né? Que o filho o quê? É a esperança, né? O futuro, né? É uma vida que está gerando ali, né? Tá se desenvolvendo, né? Então é esperança, né? Alegria. Então, e você sabe que filho é continuidade, né? É herança de Deus, os filhos também, tá falando de herança, né? E de promessa de Deus aqui. Então ele vai dando continuidade e vai dando continuidade, essa é a palavra, né? E aí dando um primeiro filho, que é o Rubem, né? Aí ela falou, porque o Senhor no meio da minha aflição, o Senhor me deu, por isso ela falou assim, no meio da minha aflição, por isso agora me amará o meu marido, né? Então ela no meio daquela, ela achou que Deus, mas mesmo assim Deus continuou abençoando ela, né? E ela continuou ainda, né, exaltando. Olha que interessante, cada vez que Deus dava um filho para Lia, presta atenção no texto, ela exaltava já o nome do Senhor. Começou, Deus me deu um filho, o Rubem, então Deus viu minha aflição agora, né? Ela falou, o Senhor me viu minha aflição aqui, e por isso agora meu marido me amará. Depois concebeu outra vez, Deus deu à luz a um filho, e sob o Senhor que eu era preferida e me deu mais, que ela sentiu amada por Deus, né? Assim, ó, Deus me ama, né? Porque Deus me acolheu, né? Deus está me dando filhos, né? Olha só, ela sentiu que Deus estava favorecendo ela naquele momento, né? Não estava abandonando ela, porque Deus não abandona nós, né? É que às vezes a gente tem essa impressão, diante de uma situação que nós estamos passando, cada um tem uma prova, cada um é provado, né? Tem um tempo que Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. Às vezes a gente pensa assim, por que isso aqui? Não, existe um tempo. A gente tem que entender que existe um tempo de Deus. Deus trabalha no nosso interior. Deus trabalha, Ele quer moldar, né? Até onde o pastor falou sobre o Espírito Santo, né? Às vezes o pessoal pensa que o Espírito Santo vem, né? Assim, entre nós, né? Que nem o pessoal, a língua de fogo. Não, claro que Deus faz, né? Quando desce do céu, a gente vê, né? Na igreja, a gente sente, né? A presença do Senhor, mas não é isso. Mas tem que ter gente, o Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo já está em nós, trabalha em nós. Então há situações na nossa vida que acontecem para trabalhar no nosso caráter. Que Deus quer trabalhar, não quer tirar em nós ainda coisa que está dentro de nós. O Espírito Santo precisa fazer morada mais em nós, assim, habitar. E a presença de Deus tem que estar crescendo mais em nós, né? Nós fazer de cada vez mais de nós mesmos, enunciando nós mesmos, né? Para que o Espírito Santo ele cresça mais e mais em nós, né? As pessoas possam ver em nós, Jesus em nós, né? Onde nós formos, vamos ver aquela pessoa iluminada, aquela pessoa, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Então, isso. Né? E às vezes nós estamos muitas coisas barrando ainda. Tem sentimento, tem coisas que nos prende. E isso aí Deus trabalhando em nós. Amém? Glória a Deus. Então, isso, eu também senti essa palavra, onde o pastor falou sobre isso. E isso mesmo eu pensei, eu tenho uma situação que eu passei esses dias atrás, e eu fiquei me questionando muito o que aconteceu com aquilo, e é algo sobrenatural. É como o pastor falou, que vocês vão ver coisas sobrenatural, porque aconteceu uma coisa assim estranha,
mas foi sobrenatural. Nem eu entendi, nem o outro lado da parte entendeu. Porque Deus, ele permite coisas, porque ele está trabalhando no nosso coração. E aí, na hora eu pensei assim da coisa, mas depois eu pensei, não. Aí tem, Deus está trabalhando. Depois a palavra veio a palavra assim, não, Deus, o Senhor, eu sei que eu tenho que saber o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe, né? Sempre vai saber, né? Eu não posso nem questionar, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Então Ele está trabalhando no meu interior, né? Então Deus, ele trabalha. Então acho que eu falo, eu quero o Espírito Santo mais, eu quero sentir mais a sua presença, Deus, mas tem que tirar muita coisa de nós. Então vai ter situações que Deus vai permitir na nossa vida para que ele possa trabalhar em nós. Nós não estamos prontos, não. Deus está trabalhando, o Senhor é o construtor, nós somos uma obra, né? Nós continuamos, Deus está construindo ali, tirando ali, não tá bom ali, põe ali que nem o vaso, né? Que o pastor Ciro, o senhor falou vaso, né? Então Deus está trabalhando em nós o tempo todo, né? Para fazer a vontade dele, de acordo com a vontade do Senhor, amém? Então Lia também, Deus trabalhou nela. E aí cada vez que Deus dava um filho para Lia, olha Deus, a Lia já soltava o nome do Senhor, né? Aí no terceiro filho, olha só que interessante, Lia deu a luz e diz, agora dessa vez, Senhor é mais a mim e o meu marido, porque dei à luz esses 3 filhos e chamou Davi. E de novo, aí de novo no quarto filho deu à luz, ela já falou, esse eu louvarei ao Senhor. Olha só, esse eu já louvarei ao Senhor, e chamou Judá e cessou de dar luz. Então ela já viu que tudo que Deus fez, abençoou ela, né, amparou ela, né, deu alegria para ela, deu esperança para ela, né, e continuidade, a família de Jacó, né, a descendência, né. Então, mas só que a promessa de Deus também, né, que Deus cumpriu, né? Ia se cumprir na vida, perdão, ia se cumprir. Mas você vê que interessante que ela falou assim, mesmo assim, eu louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor. Então, ela já estava agradecendo a Deus, cada vez que Deus dava um filho, ela já começou a agradecer, ela já estava adorando a Deus, reconhecendo que Deus era importante, ela viu que Deus era importante, né? E como Deus não deixou ela desamparada, né? Não deixou ali assim rejeitada, né? Então, o que Deus está falando para nós através da palavra assim, Ele nos ama. Não importa, nós não somos perfeitos. Ele é perfeito. Amém? Ele só quer que nós sejamos o quê? Que pare de se cobrar demais também. Às vezes a gente se cobra demais as coisas, né? A gente quer as coisas do jeito da gente. Não. As coisas têm que ser da vontade de Deus, do jeito que Ele quer trabalhar em nós, né? E aqui trabalha em Lia também, né? Houve um processo em Lia também, para que as coisas tudo acontecessem da vontade dele, o propósito que ele tem. Deus tem propósito para tudo, né? Então a gente não entende porque muitas coisas acontecem, né? Mas tudo é permissão de Deus, porque já aconteceu essa história do engano aí, da mentira, mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Até a confusão da história da bênção lá do Esaú, que Isaac abençoou, né? E Jacó enganou, mas não, era o propósito de Deus, né? Então, ali o que eu louvarei o Senhor, quer dizer, ela agradeceu o nome do Senhor, porque ela viu que Deus amparou ela, né? Que viu não deixou ela rejeitada, né? Então, tantas vezes, muitas pessoas estão se sentindo rejeitadas, né? Abandonadas. O Senhor não rejeita ninguém. O Senhor ama todos nós. Ele quer todos nós para junto dele. Ele quer que nós andemos na presença dele, né? O Senhor tem algo para nos dar. Todo dia Ele já deu a vida para nós, né? E dá vida também para nós, né? Ele dá alegria, porque a nossa alegria, nós temos que entender que a nossa alegria não está nas coisas, está em Deus, né? O nosso consolo, o nosso conforto, né? É só Deus, né, que pode nos dar. Ninguém pode dar o que Deus dá tudo para nós, né? Ali nós temos esperança no Senhor, nós temos vida, nós temos alegria, nós temos paz. Ele nos refrigera, Ele cuida de nós, Ele nos ama de verdade, né? Ele aceita nós como somos. O mundo vive de aparência, mas Deus não. Deus ama como nós somos por dentro, né? O mundo vê a aparência, mas o Senhor vê o nosso coração, né? Então Deus, Ele quer o que de nós? Mas entrega, né? Sem medo, e também não tenha medo de se sentir assim inseguro para as coisas, né? E não se sinta também assim muito, porque eu sou muito vítima, porque eu sou isso, minha vida é isso. Não, não. Deus sabe que cada um está passando. O Senhor conhece. O Pai vê, conhece cada um, sabe o que cada um está passando, cada sofrimento. Muitas coisas Deus permite, mas é porque Deus tem algo para trabalhar em nossa vida, né? O que Deus tem para nos dar, Ele não vai dar assim, Ele prepara nós para dar. Assim como Lia também, né? Tudo tem o tempo de Deus. É que nós temos... Outros dias eu postei uma palavra aqui no grupo,
não aqui da igreja, mas no grupo do Facebook. Eu tenho vários grupos evangélicos, acho que mais ou menos eu acho que eu aumentei para uns 20 agora que eu posto lá. E tem uma pessoa que falou assim para mim, uma irmã, falou assim: "Ai, eu já desanimei com a promessa", falou para mim, porque eu já esperei tanto, né? Aí eu escrevi lá embaixo para ela, falei: "Boa noite, a paz, Senhor Jesus", falei para ela: "Irmã, você não precisa se preocupar, quando chegar o tempo certo, Deus vai cumprir a promessa. Só que nós temos que saber esperar, né? Tem o tempo de Deus para todas as coisas acontecer, né? Às vezes a ansiedade da gente, quando Deus libera uma promessa para a nossa vida, e a gente fica, você vê Sara, quanto tempo, né? Mas Deus cumpriu, porque Deus não é para que minta, nem para que se arrependa. O que Deus fala e cumpre, amém? Se Deus liberou para minha vida, falou: "Carmen, você vai vencer, você vai viajar, alguma coisa que Deus me mostrar", ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele falou, ele vai cumprir. Amém? Então, se Deus fala alguma coisa para você, é porque Deus vai cumprir, né? Você não pode duvidar. O que acontece muitas vezes é que a gente tem incredulidade no coração. Aí Deus fala e a gente fica: "Ah, não. Ah, mas será? Será?" Tem gente que fala: "Ah, será?" Mas será não. Vai acontecer. Porque se Deus falou, se ele falou, é porque vai acontecer, né? Então você tem que confiar na palavra e louvar a Deus e agradecer todo o tempo, né? Elia começou a agradecer o nome do Senhor, porque ela viu que Deus olhou para ela, né? Deus deixou ela ali abandonada, né? E Deus não abandona ninguém, Ele olha todos nós, Ele vê todos os filhos dele, né? Ele não desampara nenhum, não. Aliás, quem se afasta de Deus somos nós, amém? Quando nós começamos ir para as coisas do mundo, né? Se distanciamos de Deus, mas Deus não se afasta de nós. Ele está o tempo todo, quando está aqui agora, falando conosco, amém? Se você crê, eu creio no nome de Jesus. Então nós temos que entender que Deus está conosco, né? Ele nos ama, Ele nos ampara, Ele sabe nossas lutas, nossas dores, nossas Ele quer que nós confia. Nós temos que ter fé e perseverar na fé, não desistir. Porque o que o inimigo quer, muitas vezes, é fazer nós desistir diante de uma situação, de uma afronta, de um problema, porque aí para desanimar, né? Ai, mas a minha vida... Não, Deus não quer. Quer que nós lute, porque Deus está conosco. Se Deus está conosco, que nós temeremos? Não temos que temer nada, né? E quando as situações nos acontecem, tudo vai passar. É uma questão de tempo, é uma questão de perseverança, de fé, de garra também, porque nós temos que ter garra, tem que lutar, porque se não lutar, não tem vitória. Não tem vitória, tem que lutar, né? Mas não pode desistir, né? E Deus sabe o que faz. A história dali é interessante. Eu tô falando mais a parte do louvor, né? Porque ela louvou a Deus, ela agradeceu, ela reconheceu que foi Deus que estava ajudando ela, que Deus estava abençoando a vida dela, né? E Deus abençoa também a nossa vida também, o tempo todo, né? É que às vezes a gente não percebe as bênçãos de Deus, o que Deus vem fazer na nossa vida, porque nós estamos olhando para o problema, não estamos olhando para Deus. Olha para Deus, você viu o que Deus já fez na sua vida, o que você já pode agradecer todos os dias, Deus já começa a agradecer. Você tem sua casa, sua família, seu filho, seu marido, hein? Você tem seu trabalho, às vezes muitos têm contas para pagar, outros já não têm nem conta para pagar, já pagaram, já quitaram suas contas. Tem tanta coisa, às vezes falta alguma coisinha, algum probleminha, como todo mundo tem, que faz parte, né? Todo mundo tem uma coisa ou outra, um problema, uma situação, faz parte da vida, né? Aqui nós vamos ter aflições, Jesus falou, então nós sabemos que nós vamos ter, né? Mas só que tudo faz parte, né? O processo é esse mesmo, o processo é esse, mas nós somos vencedores com Deus, somos vencedores. Então nós temos que louvar a Deus, já agradecer. Enquanto você tem casa, comida, sua família, tem gente que não tem, né? Então tem que agradecer a Deus, né? Lia, ela, por exemplo, não teve o amor de Jacó, mas só que Deus deu filhos para ela, né? Abençoou Lia com filhos, né? Uma família Deus deu para Lia, né? Claro que Jacó, o marido dela também, claro, mas só que Deus deu filho, deu alegria para Lia, né? Então a gente tem que entender que às vezes se prende muito às coisas, a gente foca mais nas coisas que nós não tem, ou o problema que está acontecendo na nossa vida, do que em Deus, né? Nós já temos que ser gratos a Deus, porque o fato de nós já estar aqui, ó, aqui ouvindo o que Ele está falando, isso aí é uma benção para nós, né? Deus já está nos abençoando, que bom nós estar na presença de Deus falando conosco, né? Que maravilha ouvir o que Deus está falando no nosso coração, né? Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas não ouvem, né? Não ouvem o que Deus fala, tem que prestar atenção. E muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Porque a gente prefere ouvir as coisas do mundo, é mais prazeroso, né? Mas as coisas do mundo não te dá paz, não te dá felicidade. Ela só te esvazia de si mesmo e vai ficando cada vez mais vazio.
E quando vem os problemas, que vem as provas, luta, você vai ficando sufocado, cansado, né? Abatido. E às vezes muitos problemas que você tem na sua casa familiar, você vai ser desamparado, abandonado, carente, triste, uma alma assim deprimida, sem esperança, sem vida. Mas Jesus não. Ele traz vida, esperança, alegria. Ele revigora nossas forças, né? É Jesus que faz isso. Quando se não fosse Jesus, o que nós seríamos de nós? Sem Deus não somos nada. Sem Deus todos estamos perdidos. Nós precisamos da presença do Senhor, porque é a presença de Jesus que faz toda a diferença na nossa vida, né? Então nós temos que louvar a Deus, agradecer ao Senhor todos os dias, louvar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é perfeito, né? E a bondade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos nós, amém? E às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos, o caminho dele também. Nós nem sabemos o que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Nós só tem que confiar na palavra de Deus, amém? E louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, sim, exaltar por os bens que Ele nos concede todos os dias, né? Estamos aqui graças a Ele, falando do amor dEle, adorando o Senhor, né? E cuidando, trabalhando, lutando, mas tudo porque Ele nos concede, né? Que maravilha, né? Se você vê, Ele está nos dando vida, esperança, força para trabalhar. E você reclama que você vai trabalhar, você pega o ônibus, né? Você sabe, você está no ônibus, você vai trabalhar. E quem tantos estão entregando currículo nem consegue nem ser chamado, né? Então tem que entender que tudo você tem que dar graças a Deus. Então, obrigado, Deus. Eu estou indo pelo menos trabalhar, eu tenho um trabalho, eu tenho uma passagem de ônibus para mim ir, né? Eu tenho um lugar para ir me trabalhar, eu tenho um lugar para me voltar para minha casa. Eu tenho uma família para me esperar. Eu tenho uma mesa para me comer, né? Para me sentar na minha mesa ali, na minha cadeira e comer com a minha comida, um prato de comida. E quando não tem, né, gente? A gente tem que dar graças a Deus todo dia, louvar a Deus, né? Então, mesmo que ali não teve o amor de Jacó, aqui nessa parte, nessa passagem ali, mas ela teve a presença. Gente, ela teve a presença e Deus abençoou ela, né? Deus abençoou, nos amparou a Lia, né? Porque Lia, Jacó não amou mais ele, não, mas tudo aconteceu da vontade de Deus também, né? A gente sabe na história o propósito que Deus tinha. Então, mas só que Deus nos amparou, assim como Deus falou para mim e para você, não desambar e desamparar. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele é Deus, ele sabe ter o controle de todas as coisas, né? Só tenha paciência, aguenta mais um pouquinho. Você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida, amém? Então aguenta mais um pouquinho, tenha calma, espera. Tem aquela descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que tô tocando agora, já tenho a tua vitória. Só precisa descansar e confiar nele, hein? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então confia, não desista, né? E louve a Deus, adore o Senhor e agradeça os dias. Seja obrigado, Deus. Obrigado pelas dificuldades, porque as dificuldades fazem nos crescer, né? Se não fosse a dificuldade, né? Nós precisamos ter dificuldades para a gente lutar, para perseverar mais, manter mais focada, ter mais fé, buscar mais a Deus. Mas não só para buscar a Deus, uma coisa. Não buscar a Deus só porque Ele vai nos dar. Não, porque Ele é tudo para nós. Ele nos deu a vida por nós, Ele nos sustenta todos os dias, nos levanta, né? Então, somos gratos a Deus, todos os dias somos gratos a Deus. Temos que dar graças a Deus porque Ele é maravilhoso conosco, né? Ele nos ajuda todo dia, o Senhor nos ajuda, a nossa força vem do Senhor, amém? Deus abençoe, receba a palavra do Senhor no coração e não se sinta abatido e nem desamparado. Você não é um rejeitado, porque Deus nos ama, né? E nos acolhe, né? Jesus acolhe todos nós, né? Jesus, ele coloca nós todos no braço dele assim e dá aquele abraço apertado, né? Porque Deus ama todos nós. Somos todas suas criaturas, né? E Deus conhece nossas falhas, né? Ele nos formou, ele conhece cada um de nós, né? Então não se preocupe não, né? Não se sinta triste nem abatido porque Deus te ama, amém? E Ele quer o nosso melhor, sim. Quer que nós só andemos na presença e na obediência, né? Para que Deus possa habitar em nós, amém? Deus abençoe e fique com Deus. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor, amém?